Olá, estudante. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa disciplina de desenvolvimento de aplicativos Zoom. Eu sou o professor Adilson Oliveira Cruz e hoje vamos nos aprofundar no desenvolvimento de interfaces de aplicativos móveis. Vamos ver as opções que o Android Studio disponibiliza para organizarmos os elementos de interface com o usuário para criarmos uma tela bonita, funcional e responsiva. Vamos lá? Bom, pessoal, estou com o Android Studio aqui aberto. A gente vai agora aprofundar mais naqueles elementos de design que o Android Studio disponibiliza para a gente. Bom, o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, o Component Tree. Component Tree, tradução de inglês, é árvore de componentes. Mas isso aqui não parece com a árvore, né? Eu vou tentar fazer ela parecer um pouquinho, então. Vou botar aqui um Text View, um botão e, sei lá, mais um Text View, beleza? Então tá. Continuou parecido com a árvore? Ainda não. Mas bom, quem é da informática tem que saber. Se vocês nunca souberam, vão aprender agora, mas talvez vocês já tenham visto. Que esse conceito de árvore em várias coisas relacionadas ao desenvolvimento. O que é isso? Vou abrir a lupa aqui para vocês. A árvore de componentes, ela segue a mesma lógica, não da lógica que a gente costuma utilizar de árvores e do dia a dia, mas o sentido, por exemplo, de árvore genealógica. O que é uma árvore genealógica? É um jeito hierárquico de você representar, no caso da árvore genealógica, uma família. Então a árvore é um termo para representar essa hierarquia de coisas. No caso da árvore genealógica, primeiro vem os avós, depois vem os filhos, depois vem os netos, que tem os bisnetos e por aí vai, né? Então nesse caso aqui de árvore, ó, primeiro tem o constraint layout, depois ele tem 3 filhos. Essa text view, esse botão e esse outro text view. Isso aqui pode ficar ainda maior e mais complexo. Você pode ter outros elementos aqui, por exemplo, esses containers que eu já vou mostrar para vocês o que são, que eles são containers de outros elementos. Então você pode ter um constraint layout com um container dentro dele, esse container tem outros elementos e por aí vai. Essa é a ideia do constraint layout. Vamos voltar aqui, ó. O que eu fiz? Quando eu coloquei esses elementos aqui, deixa eu colocar isso para cá, pronto, deixar o zoom assim. Quando eu coloquei esses elementos aqui, ó, vou clicar neles. Vocês estão vendo que esses elementos, ele tem essa fronteira azul, esse retângulo azul em volta deles. Esse retângulo azul tem esses quadrados nas quinas aqui. E ele tem esses círculos, nesse caso estão vazios, superior, inferior e laterais, né? Tá, mas o que são cada uma dessas coisas? Esses quadrados aqui servem para você redimensionar os elementos. Para você movê-lo, é só clicar nele e apontar para arrastar para algum lugar. Opa, apareceu uma coisa diferente. O que é isso aqui, pessoal? Enquanto essa fronteira define o tamanho daquele elemento e esses quadrados definem como eles vão ser redimensionados, esses círculos aqui, ó, tanto esses brancos que não estão preenchidos como esses que estão preenchidos de azul, eles definem as constraints, as restrições daquele elemento. Por quê? Você coloca essas restrições nos elementos para que sua tela tenha essa ligação dos elementos para que ela fique responsiva. Não importa o tamanho da tela, ela vai ter um visual legal. Então, olha, o que quer dizer esse círculo vazio? É que não tem a constraint e o círculo cheio que tem a constraint. No caso, está mostrando essa mola aqui, ó. Tá vendo? Vou clicar nesse outro elemento aqui, ó. Esse elemento aqui não tem nenhuma constraint. Esse elemento aqui também não tem nenhuma constraint. Mas por que esses elementos têm... esse aqui está com constraint e esse aqui não está? Porque eu deixei marcado aqui em cima, ó. Deixa eu dar mais um zoom aqui com a lupa. Olha aí, essa opção, ela está habilitado, mas essa opção é Auto Connection to Parent, que é o quê? Você se autoconectar os elementos ao elemento Parent. Parent quer dizer pais, no caso o pai, que é o Constraint Layout. Então ele autoconectou o botão nessas restrições do Constraint Layout, ok? Já que isso aqui é útil, mas ele muitas vezes erra porque ele tenta adivinhar o que você quer, então é natural que ele erre. Então eu vou desabilitar isso aqui.
eu desabilitando, os próximos elementos ele não vai conectar, ok? Voltando agora. Para eu remover uma constraint, é só eu clicar... Deixa eu tirar o zoom aqui. Eu posso ter várias maneiras. Ó. Clear Constraints of Selection, por exemplo. Mas eu posso clicar nela e apagá-la também. Então, aqui, ó, vou clicar aqui nesse canto direito. Tá vendo aqui? Ó? Vou dar mais um zoom para vocês. Ó, ele só está com uma constraint do lado direito, por isso que o elemento foi puxado para o lado direito. Clicando nele, aqui tem esse Constraint Widget, que é um widget que mostra as constraints daquele elemento. Ó. Aqui não tem no parte superior não tem nenhuma, tanto que tem a opção de criar. A esquerda também não, inferior também não. E do lado direito tem uma aqui, ó. Se eu clicar aqui nesse X, aparece aqui Delete Write Constraint. Eu vou apagar, ok? Apaguei a constraint, mas como ele já havia puxado o botão para cá, eu vou colocar ele de volta para cá. Temos outra opção. Uma opção que é Clear All Constraint. Então, se eu quiser apagar todas as constraints de todos os elementos, é só clicar aqui uma vez. Vou clicar aqui. Ele vai perguntar se eu realmente quero apagar. Eu vou apertar sim. E tem uma outra também que é interessante, que é Infer Constraints, que é inferir. Ele vai tentar adivinhar qual os constraints você quer. Eu vou clicar aqui, ó. Ele pegou todos os elementos e criou um montão de constraints. Ok? Você pode até falar, nossa, mas está muito feio, está muito esquisito. Por quê? Porque os elementos estão realmente colocados sem muita organização, né? Então, já que a gente está aprendendo agora, eu vou começar apagando todas essas constraints e deixando desabilitado aqui, ó, é um U com traço, ok? Então vamos lá, vou voltar lá. Vou apagar esses elementos. Para eu apagar, eu posso clicar em cada um deles e apagar, ou selecionar mais de um até e apagar, ou até vir aqui na Component Tree e apagar, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uns elementos. Text View. Vou fazer uma tela como se fosse o início de uma tela de login aqui. Uma Text View. Depois eu vou querer um texto. Olha aqui, tem tudo prontinho aqui já. Um texto de 100. De 100 não. Desfazer. Um texto simples mesmo para eu colocar o nome do usuário. Vou usar esses quadrados aqui para redimensionar. E no final eu quero um botão de aqui para fazer o login, por exemplo. Beleza. Opa, sumiu aqui. Então tá, todos estão sem constraint, tá vendo? Todos os ciclos não estão preenchidos. Percebam também que quando eu coloco aqui, ele tem essas guidelines, essas linhas cinzas pontilhadas, para nos ajudar a definir como é que os elementos vão estar. Vamos colocar aqui por enquanto, deixa eu aumentar isso aqui, e botar o teste view aqui também. Beleza? Então tá. Vamos lá. Bom, já sabemos como redimensionar e alinhar, agora eu vou criar as constraints manualmente. Como é que a gente faz isso? Só clicar em um local de algumas constraints e colocar para onde vai ser a constraint. Aqui ele já colocou aqui para o lado esquerdo. Essa de cima eu vou colocar aqui para cima da tela, ok? Tá bom assim? Tá esquisito a tela? Tá, mas isso não é tão ruim, por quê? Cada elemento tem que ter pelo menos uma constraint horizontal e uma vertical. Ah, professor, isso aqui está esquisito, mas olha, como é que a gente percebe que ele está fazendo pelo menos isso, colocando uma horizontal e uma vertical por esses botões aqui. E vocês podem ver aqui no Constraint Layout, ó, dá mais um zoom para vocês, que aquele Text View ali que eu coloquei, ele está com uma exclamação, essa exclamação, hard-coded text, ele tem um texto escrito direto nele, depois eu vou mostrar detalhes sobre isso. Mas por enquanto não é problema. Enquanto os outros, eles estão mais problemáticos, ó. Eles estão com erros. Aqui uma exclamação vermelha. Por quê? Porque eles estão sem constraint nenhuma. Ó, se eu vou colocar aqui essa aqui, vou colocar ligado aqui. A partir do momento que eu coloquei uma vertical e uma horizontal, esse text aqui, ele saiu daquela símbolo vermelho
para ficar para o amarelo. Mesma coisa isso aqui, ó, do botão. Apertei o botão errado. Opa, pronto. Agora todos eles estão sem aquela exclamação vermelha. Bom, professor, mas ficou bem esquisito aqui, esse negócio aqui para cima, né? Todos os elementos estão aqui todo para cima, eles têm que ficar um pouquinho mais para baixo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esses elementos. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Fazer uma constraint também aqui para baixo. E olha que interessante, o teste view agora está centralizado. E ele ainda continua conectado com aquela outra constraint nele. Mas não é o que eu vou fazer agora. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Por que eu vou dar esse Ctrl Z? Eu quero mostrar outras opções para vocês. Além desses elementos conseguirem se conectar entre eles, eles podem se conectar com outros elementos. Tem dois que são bem úteis para nós, que é o Guideline e o Barrier. Bom, se vocês virem aqui em Guideline, tem aqui, cadê? Containers, Helpers, aqui, Barrier e Guidelines. Eu também consigo colocar as guidelines aqui, tanto verticais como horizontais, e as barreiras também. Beleza. Eu vou primeiro mostrar o que é uma guideline. Vou colocar uma guideline horizontal aqui, ó, e apareceu. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Apareceu essa guideline aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma setinha para baixo? Se eu clicar nela, fica a porcentagem ou setinha para cima. O que é? Uma guideline, como o próprio nome diz, é uma linha guia. Então ela serve, ela não vai aparecer na tela, ela é invisível se eu executar ela numa tela do Android agora. Depois eu vou mostrar para vocês os exemplos, mas ela serve como uma linha guia para outros elementos. Então, eu, ao invés de colocar esses elementos aqui, os botões, os text view e o campo de texto ligados lá embaixo na tela do celular, eu vou colocar ligados à guideline, ok? Para isso, a guideline, você pode fazer ela com referência à parte superior, tá vendo aqui, ó? Que ela tá com a setinha para cima e com o tamanho 202, eu consigo mudar tudo isso aqui nesses atributos, pessoal. Eu também posso colocar ela como porcentagem para baixo, como porcentagem ou para baixo. Eu cliquei que foi para baixo, ele já está agora com 529 dp, mas eu também posso botar em porcentagem. Eu posso ter uma guideline que fique com metade da tela, por exemplo. Ok? Então, ó, se eu quiser que esses elementos fiquem relacionados à metade da tela, eu coloco aqui nessa guideline. E pronto. Beleza? A barrier, que é isso aqui, ó. Cadê? Barrier. Ela é igualzinha, é praticamente igual uma guideline. Enquanto a guideline, como o próprio nome diz, é uma linha guia, a barreira já serve de barreira para aquilo ali. Por quê? Olha, aqui, nesse exemplo não teria muito sentido, mas digamos que ao invés desses elementos aqui, tivesse um texto aqui, como se fosse o WhatsApp, por exemplo, que é um aplicativo que tem um montão de texto na parte de cima. Conforme o texto vai crescendo na parte de cima, ele não pode invadir a parte de baixo, correto? Para ir com a guideline, como ela é só uma linha guia e você tiver um elemento na parte de cima que vai crescendo muito, ele pode realmente invadir a parte de baixo. A única diferença da barreira é que ela impede isso. Se esses elementos aqui de cima crescerem muito, a barreira não deixa eles invadirem isso aqui, ok? Então tá. Vou mostrar a execução agora do aplicativo. Text View, o text e o button, mas vocês estão vendo, ó, que a guideline está invisível. Então, perceberam? Tá. A tela ainda está feia, eu sei, mas é para mostrar para vocês essas definições, correto? Bom, outras definições interessantes. Até agora eu fiz essas linhas,
as constraints entre um elemento e o outro. E vocês estão vendo que eles são quadrados, ó, eles estão pegando um elemento com o outro, beleza? Eu vou fazer umas... Nem sempre a gente quer assim, vou mostrar umas opções diferentes aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um clear ao constraints aqui, botar esse botão para cá, botar aqui um texto. Para ficar um pouco mais lógico, esse text view eu vou mudar esse aqui de text view para, por exemplo, login. E aqui, como se fosse o nome do usuário. Vou botar aqui o nome do meu usuário. Vou aumentar um pouquinho esse login aqui. Bom, digamos que eu queira que esses dois elementos, nesse caso, eles fiquem ligados um ao outro. Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Eu posso, por exemplo, ligar um ao outro só pela parte superior, através da guideline. Ok? Então, só vai ter essa ligação na parte superior. Vocês estão vendo agora, ó, percebam que as fronteiras desses dois elementos, essa parte azul, estão no mesmo nível, mas cada um de um tamanho. Eu posso fazer a mesma coisa só com a parte inferior, ou também eu posso com as duas. Como ele está com essas duas linhas agora, a parte superior, ele acaba alinhando no meio, né? É como se fosse duas molas, cada uma puxando por um lado. Perceberam? Só que tem outro detalhe também. Eu vou dar um clear ao constraint de novo, que é o terceiro maneira de você tem como alinhar isso aqui é... Vocês perceberam que esses elementos aqui, eles têm texto, né? Tá vendo? Texto daqui e texto daqui. Eu posso alinhar pelo texto dele, não pelo elemento. Para isso, é só clicar aqui com o botão direito. Cadê? Show Baseline. Ó. Essa baseline é a base do texto. Eu posso conectá-la e falar, olha, eu quero que esses elementos, que o texto dele fique alinhado. Estão vendo que agora os elementos em si estão desalinhados. Mas às vezes, para algum determinado tipo de elementos, você quer que o texto dele fique alinhado. Para isso serve essa baseline. Ó. E percebam o seguinte, já que eu coloquei a baseline dos dois elementos está conectada, está alinhada. O resto não. Olha, eu não estou com as linhas guias alinhadas. Nesse caso aqui, ó, as duas linhas, as duas locais de constraints aqui, vazios. Mas, se você perceber, teve duas constraints que sumiram. A de cima e de baixo. Se você pensar, é muito lógico. Já que você está alinhando o texto, você não precisa mais alinhar a parte superior e inferior. Só tem uma coisa para alinhar verticalmente. É o texto, né? Perceberam isso? Espero que sim. Bom, vou mostrar mais umas opções aqui. Novamente eu vou apagar esses elementos. Aliás, antes vou apagar os elementos não, vou apagar só as constraints, para ficar mais fácil para vocês perceberem. Bom, vou pegar esses dois elementos aqui e vou alinhar só isso aqui, colocar o login aqui para a esquerda e mais essa guideline para cá, ok? Tá certo, beleza. Então tá. Percebam o seguinte, pessoal. Aqui no Constraint Widget, ele tem essa opção aqui, ó. Quando você coloca, vou clicar nesse aqui que está com as duas constraints, tem essas opções de margem. Para quem já trabalhou com desenvolvimento ou até mesmo com editor de texto, todo mundo que parte nessa parte visual, todo mundo que mexe com softwares visuais, tem um conceito que é a margem. O que é a margem? Ele é a distância entre o elemento e o outro. Por exemplo, uma margem de um texto. Eu vou colocar aqui, ó, uma margem de 32. Então ele colocou 32 entre esse elemento e o lado esquerdo. Também posso colocar 32 para o lado direito. Deixa eu pegar esse elemento aqui, vou apagar todos, para mostrar todos os tipos de margem que vocês podem ter. Deixa eu apagar aqui, colocar esse elemento aqui. Agora eu vou colocar guidelines superiores, inferiores relacionados a... Guideline não, toda hora eu estou falando guideline, não é guideline, é constraint. Constraint superior, constraint inferior, esquerda e direita, beleza? Então tá, ó. Agora eu tenho as margens
para todos os lados. Vou colocar aqui 32 para cada uma delas para a gente perceber os próximos passos de maneira mais fácil, ok? Outro detalhe, aqui em cima, para quem já olhou a parte anterior, quando eu estava mexendo nas outras opções de menu, a outra opção é aqui, ó, Default Margens, para todo elemento que você colocar, ele já colocar uma margem, ok? Só para quem trabalhou já com a parte web, por exemplo, desenvolvimento web, sabe que a margem só que não é interessante. Tem outra que é o padding. Padding é que seria o preenchimento. Imagina que isso aqui é, por exemplo, uma caixa de alguma coisa que você veio, que você comprou, e o login é o produto, é o que está dentro dessa caixa. O padding é o quê? Ele é o preenchimento entre o elemento que está aqui no meio e as fronteiras dele. Então, ó, vou colocar aqui padding de 8, por exemplo. Espera aí, estou errando aqui. Ai, gente. 8. Aí, como a gente fazer ao vivo é isso. Ah, é óbvio, né? Tô 8Q, né? Padding, né? 8 DP. Ah, beleza. Colocou 8 de padding. Vou colocar um número maior aqui. 16. Ué, cadê o texto que estava lá dentro? Ficou um padding tão grande que ele desaparece aqui, ó. Tá vendo? Tem padding de 16, então ele cresceu, ele tá tão espremido que ele desaparece. Quer ver? Vou diminuir o tamanho dele aqui. Olha lá. O padding aqui dentro, ó, essa distância está tão grande que ele está empurrando o texto escrito login. Vou colocar 8 aqui para vocês perceberem. Beleza? Então, ó, enquanto está com a margem lateral para cada lado de 32, o padding interno está de 8. E vocês vão perceber que quando eu fui procurar esse atributo, eu vim nessa parte de busca aqui, digitei PADDI, que é o início de padding, mas tem o padding, que ele coloca o padding em todas as opções, tem o padding left, que é da esquerda, padding right, que é da direita, o bottom, que é de embaixo, top, que é em cima, mas tem uns outros diferentes aqui, ó, start e end. O que é isso de start e end? Você já tem em cima e embaixo, esquerda e direita, por que tem start e end? Porque nem sempre o nosso texto começa do lado esquerdo. Aqui no Brasil, sim, mas tem alguns lugares, por exemplo, na Ásia, que o texto começa do lado direito. Se vocês verem umas versões do Windows, por exemplo, o botão iniciar do menu iniciar, que antes ficava do lado esquerdo, fica lá para o lado direito. Ou textos orientais, dependendo do país, ele também começa pelo lado direito. Essa é a diferença, ok? Então, vou tirar esse padding aqui. Aliás, vou deixar outro que ficou bonito. Então tá. Outra coisa que a gente tem que ver é o que? É isso aqui. Ó. Se você colocar o mouse, deixa eu colocar a lupa aqui. Se você colocar o mouse aqui em cima, está aparecendo na tela aí Fixed. Que é o quê? Que o widget, essas constraints que a gente está usando, está do tipo Fixed. Tem 3 tipos que a gente pode utilizar. O Fixed, o Match Constraints ou o Match Content. O que é cada uma das coisas? Bom, o Fixed é fixo. Então o valor que a gente colocar aqui vai ficar aqui. Vou tirar essa margem só para mostrar a diferença. Vou clicar aqui uma vez para ele mudar de Fixed. Ele muda para Match Constraints. O que aconteceu aqui, pessoal? Que bagunça é essa? É o que, olha. Match Constraints, ele fala assim, olha, eu quero que o design dele fique de acordo com as constraints. Então, esse texto ele foi esticado para o lado. O elemento ele se adaptou às constraints, não ao texto, por exemplo, e muito menos estava fixo. Se eu clicar novamente, ele vai fazer o contrário. Agora, ó, wrap content. Eu pego o conteúdo e embrulho ele. Então, para mudar isso aqui, eu vou colocar aqui, nome do usuário. Vou colocar um texto grande para vocês perceberem a diferença. Olha lá. Vou colocar aqui nome do usuário, o que ele fez?
ele aumentou automaticamente aqui. Por quê? Porque ele está na opção Wrap Content. Vou voltar para Fixed aqui. Quando eu coloquei Fixed, o que ele fez? Já que ele é fixo, o conteúdo que lute, sabe? Ele não vai mudar o layout por causa dele. Eu tenho que fixamente vir aqui e alterar o tamanho. Perceberam? Então vocês estão vendo que tem muitas opções de fazer os elementos. Esses aqui são os elementos, são jeitos bem simples que eu estou mostrando para vocês, mas que dão infinitas possibilidades. Eu depois, nas próximas aulas, vou colocar um aplicativo para a gente fazer, usando todas essas opções para a gente ver na prática mesmo. Mas antes disso, vou mostrar um detalhezinho aqui para vocês. Vou apagar. Mas antes de apagar aqui, vou mostrar isso aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó. Gente, o Android Studio é um mundo. Ele tem milhões de opções. Tem, por exemplo, aqui, ó. Se eu quero... Qual a orientação do meu dispositivo? Retrato, landscape. Qual é o modo do meu tema? Night ou not night? Não sei se já perceberam, mas tem os aplicativos que eles variam, que ele ficou uma moda um tempo atrás de ele ter um modo noturno, que é o quê? Ficar escuro. Se eu clicar em night, ele fica aqui escuro. É bom para você ver como é que seu aplicativo vai se comportar. E uma que é bem interessante também é isso aqui, ó. São as opções de visualização. Tem a opção design, que é essas que vocês estão vendo direto. Tem blueprint. Blueprint é a planta, como se fosse a planta baixa. Tem esse nome porque antigamente as plantas baixas dos edifícios realmente eram impressas numa cor azul. Né? Tem também as duas, então eu vou colocar aqui, ó, blueprint. E vou colocar aqui design e blueprint. Ele coloca lado a lado. Eu vou tirar o zoom aqui para vocês conseguirem ver. Estão vendo? Como a nossa tela é menor, pelo menos no meu computador, eu vou colocar aqui design, porque fica mais fácil. O blueprint é muito bom quando sua tela começa a ficar mais complexa, principalmente quando tem um elemento dentro do outro, ou um elemento ao lado do outro. Beleza? Por fim, tem uma opção também que é bem útil, que é quando você tem elementos que são laterais, que são conectados um ao outro, por exemplo, horizontalmente ou verticalmente. Exemplo no Instagram, os stories das pessoas ficam lado a lado, né? Como é que você pode fazer isso aqui? Vou colocar aqui 3 botões só para vocês perceberem. Acho que 2 tá bom, né? Vou botar 3 logo. Aqui, ó. Digamos que eu tenho esses elementos que são bem comuns que devem ficar alinhados horizontalmente e verticalmente. O que eu posso fazer? Eu poderia muito bem usar as constraints. Isso aí seria mais trabalhoso do que a opção que eu vou te dar agora. Você pode muito bem selecionar os 3 aqui, ó, e com o botão direito e fazer uma corrente, uma chain. Create horizontal chain. Criar uma corrente horizontal ou uma vertical. Nesse caso aqui, estou colocando horizontal, então vou selecionar horizontal. O que ele fez? Ele automaticamente criou essa corrente horizontal que trabalha como aquelas constraints. Estão percebendo? Se eu executar esses botões, eles vão ficar um lado ao lado. Só que não só essas chains, tem várias outras opções. As 3 opções que eu acho mais úteis são essas aqui, ó. Se você vier aqui em chain, depois que você criou a chains, ele viu que você criou uma chain horizontal, ele coloca as 3 opções de organização. Spread, que é espalhar, spread inside, que é espalhar para dentro, ou package, que é empacotado. Spread é o padrão, vou colocar spread inside e vocês vão ver o que aconteceu. Ele espalhou para dentro a chain aqui, ó. Já que ele espalhou para dentro a chain, obviamente os botões tiveram que ser apertados para o lado. Vou fazer novamente, aqui em chain, horizontal, e vou colocar a opção package. O que é? Ele empacotou os botões, correto? Todos juntos. E por fim eu vou colocar a opção chains na spread, que é a padrão e que geralmente é a mais comum, né, pessoal? A gente vê, por exemplo, esses aplicativos que tem stories, ou quando você tem um menu de botões ou de outros elementos um lado ao outro,
isso torna mostra o jeito mais simples disso. Bom, então, pessoal, por hoje é só. Vocês viram diversos tipos de componentes. Então, vou passar uma lição para vocês. Não vale ponto antes que vocês antes que vocês perguntem, mas vale mais do que ponto, que é conhecimento, que é o quê? Peguem esses elementos todos aqui da paleta, criem aplicativos. Vocês podem tirar da sua imaginação o aplicativo, ou você pode, por exemplo, olhar um aplicativo e copiá-lo. Por quê? A partir das próximas aulas, a gente vai começar a criar os aplicativos com base nesses conhecimentos. Vocês viram que são muitas opções e a gente não mostrou quase nada ainda do Android. Mas essas opções que eu mostrei para vocês, elas são muito complexas e muito poderosas quando você junta uma com a outra. Beleza? Bom, pessoal, para concluir, nessa aula nós vimos diversos elementos que podem ser utilizados para construir interfaces de aplicativos móveis. Revisem esses elementos criando interface para os seus aplicativos. Isso é muito importante. Eu vou frisar novamente. Isso é muito importante mesmo. Vocês estão vendo que são diversos tipos de opções que o Android te dá. Por isso que nós temos diversos tipos de aplicativos com as interfaces mais diferentes possíveis. O interessante é utilizar esse tipo de layout para que vocês façam os aplicativos que nós podemos e vamos cobrar nas próximas aulas, tá bom? Por hoje só, até a próxima aula.